Hoje eu me deparei com... Aí, pronto. Hoje eu me deparei com uma situação que me fez refletir por alguns minutos, assim. Os poucos minutos que eu tive livre hoje à tarde, na verdade. E é incrível como nós temos a facilidade de olhar para a vida do nosso irmão, do nosso amigo, ou seja lá quem for, e julgá-lo a respeito de algo que às vezes ele fez errado. E é incrível como muitas pessoas tratam o pecado do nosso irmão de forma equivocada. Eu queria ler lá em Gálatas capítulo 6. Abra sua Bíblia. Gálatas capítulo 6. Quero ser breve. Gálatas capítulo 6. Todo mundo abriu? Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos ler então. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Vou ler novamente. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Irmãos, o nosso desejo deveria ser sempre de restaurar e não condenar. É incrível como nós temos facilidade de condenar o nosso irmão pelo erro ou pelo pecado dele. É incrível como nós vemos e assistimos aí fora igrejas matando pessoas por conta do pecado do irmão. E isso me traz uma indignação, ou não sei se posso utilizar essa palavra, mas que meio que uma revolta, porque igrejas estão matando pessoas. Há instituições que estão matando pessoas. E Gálatas 6:1 ele fala perfeitamente: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Infelizmente, tem pessoas que têm morrido, espiritualmente têm morrido na fé, têm desistido da vida, porque a única coisa que ela vê são dedos direcionados a ela. São dedos dizendo o que fez ou o que não fez. E isso é muito perigoso, porque isso não é papel de igreja, não é papel da igreja fazer. O nosso papel ele é totalmente contrário a isso. Nós precisamos cuidar dos nossos irmãos. Por que eu estou trazendo essa palavra para o culto de hoje? Porque nós oramos pouco um pelos outros. A gente se dá pouco pela vida do nosso irmão, principalmente por aqueles que realmente precisam. A gente tem dificuldade de sentir a dor que às vezes o meu irmão está sentindo. E Gálatas 6:1 continua: cuide-se, porém cada um para que também não seja tentado.
Irmão, se a gente não se cuidar, uma hora ou outra, nós vamos vacilar. Uma hora ou outra, a gente vai cair em algum vacilo. Porque se você não está se policiando, não está andando com alguém para te ajudar a andar, não tem jeito. E nós precisamos lutar contra o pecado. Porque é muito fácil eu chegar na minha casa, sentar na frente do meu computador e pecar. Ou eu estar com a minha namorada, ou meu namorado, dentro do meu quarto, ir lá, vacilar com ela e dá-lhe sexo fora do casamento. Homem ou mulher está propício a isso. Mulher ou homem está propício a isso. Só que quando há realmente, quando a pessoa ela vacila e ela realmente reconhece a falha e o erro dela, tá tudo certo, irmão. Nós vamos andar mais 1000 milhas, mais 2000 milhas, mais 3000 milhas, tentando te ajudar. Só que é diferente quando não há arrependimento. Porque quando não há arrependimento, a pessoa ela vai fazer de novo. Aí, alguém que ficou preso no pecado, ou está ali naquela vida de pecado, às vezes tem dificuldade para nos procurar, confessar o vacilo, confessar o pecado. Aí quando ela vem, chega e fala, confessa, a nossa reação tem que ser qual? De amor, de cuidado. Eu citei um exemplo aqui só, mas pode ser várias outras coisas. Primeiro a gente precisa, irmãos, ajudar o nosso irmão a entender o que está acontecendo. A entender o momento da vida dele. E depois vem o momento de restauração. Depois vem o momento em que ela vai ser restaurada. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4. Isso é engraçado porque tem pessoas que têm medo de pedir ajuda. Tem pessoas que têm medo de abrir a boca e gritar e falar: eu preciso, sozinho eu não estou dando conta. E aí que entra o papel da igreja, irmãos. E quando eu digo o papel da igreja, eu estou dizendo de mim e de você. Nós somos a igreja. De cuidar do nosso irmão, de se relacionar com o nosso irmão, porque aonde há relacionamento, há confiança. Eu citei um exemplo esses dias para trás, eu não me lembro onde, no meu pequeno grupo. Eu me lembro de quando eu morava na casa missionária. Um mês de convivência, todo mundo ainda fechado um com o outro. Você perguntava, infelizmente nós temos uma cultura onde você pergunta que a pessoa está bem, ela está mal, ela vai te responder que está bem. E era engraçado que dentro da casa missionária, no primeiro mês está todo mundo bem, no segundo, mais ou menos, no terceiro você pergunta, está bem? Doutor, não, estou chorando, estou mal. Por quê? Porque começou a gerar o que ali dentro? Relacionamento, vínculo, comunhão. E isso
faz com que gere o quê? Intimidade. Então, se meu irmão vacilar, ele vai me procurar. Por quê? Porque eu tenho intimidade com ele. E o que a gente vai fazer? Vai cuidar e vai ajudar no processo de restauração. Só que aonde não há comunhão, aonde não há unidade, aonde não há esse relacionamento, isso se torna muito difícil. Parece um pouco ridículo, mas o ideal seria a gente ter um caderno com o nome de todos aqueles que estão ao nosso redor, para na hora que a gente for orar, a gente se lembrar de cada um e orar por aqueles. Porque às vezes ali na hora é difícil vir lembrar uma lista de nome. Se você ora, na verdade. Efésios capítulo 4, a partir do 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pelas astúcias e espertezas do homem, que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmão, nosso chamado não é para ser criança, não é para ser babá. Eu não estou aqui para ser babá de ninguém. Ninguém aqui está para ser babá um do outro. Nós estamos aqui para ser pastores um dos outros. Nós estamos aqui para sentir as dores um dos outros. Nós estamos aqui para amar uns aos outros. Às vezes a gente tenta dizer a verdade, e você, por mais que esteja certo, você vai dizer essa verdade, mas não diz ela em amor. Nós precisamos praticar mais essas verdades em amor. Porque eu posso estar errado, mas se você falar comigo e não falar em amor, ferrou. E não tem jeito, irmãos. Quando nós amamos, nós vamos falar a verdade. Como diz aí alguns, né? Eu prefiro perder amigo do que mentir para ele, do que não falar a verdade. Apesar que se ele for realmente meu amigo, a verdade vai doer, ele não vai deixar de ser meu amigo. Irmãos, nosso objetivo é restaurar, é sentir a dor do nosso irmão. E por que eu decidi hoje trazer essa palavra? Que eu tinha preparado outra coisa. Essa palavra que eu preparei ela em 10 minutos. Porque nós precisamos aprender a cuidar um dos outros, a honrar uns aos outros. Porque se não tiver honra, está tudo errado. Aí eu pergunto, e aí, qual que foi a última vez que você orou pelo teu irmão? Você se diz tão amigo dele, qual foi a última vez que você orou por ele? Sexta-feira passada, na hora que a gente pediu para orar um pelos outros. Você entende? Vocês entendem?
nós precisamos nos dar mais um pelos outros, a confiar, a honrar e ser verdadeiros em amor. Porque uma vez que a gente entendeu todas essas coisas, independente do momento, independente da situação, o nosso irmão ele vai ser restaurado, a nossa irmã vai ser restaurada, vai ser curada, vai ser liberta. Às vezes a palavra libertação, ela está tão deturpada. A gente fala assim, hoje vai ter um culto de libertação. A gente já vem na nossa imagem que é bando de capeta saindo, né, das pessoas. Pessoas se entortando para um lado, para o outro. E não é isso, irmãos. Nós precisamos nos libertar daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que nos afasta dos nossos irmãos. E precisamos nos lembrar sempre que há uma luta constante entre carne e espírito. Se a gente não fortalecer nosso espírito em oração, a carne ela vai prevalecer sempre. As vontades carnais vão estar sempre à flor da pele. Aí tem uma frase, um trecho de uma música dos meninos aqui do 777. Ele é maior que eu. Deus é maior que nós, irmãos. E às vezes a gente olha para a nossa situação, para o nosso momento, e a gente quer acabar com tudo. Quer acabar com a vida do nosso irmão, quer acabar com a nossa vida. E nós não estamos aqui para isso. Então, nosso objetivo, irmãos, é cuidar um dos outros. É restaurar aquele que precisa ser restaurado. É amar aquele que precisa ser amado. É abraçar aquele que precisa de abraço. E hoje nós vamos ter um tempo para isso. De abraçar, de chorar, de amar. Nós estamos aqui hoje para cuidar um dos outros. Aprender a ser igreja de fato. Porque você ser igreja não é apenas você vir ao culto, sentar, cantar, escutar e ir embora. Então que a gente possa entender isso. A nossa responsabilidade com a vida do nosso irmão. O nosso dever com a vida do nosso irmão. E tudo isso começa na oração. Porque se você não estiver nem orando por ele, não quer nem saber o restante das coisas, dos seus compromissos com o teu irmão. Amém? Deus, eu quero te pedir perdão pela nossa falha, pelo nosso pecado, pela nossa falha às vezes com nossos irmãos, Pai. Nos ensina a amar incondicionalmente, Pai. Nos ensina a intensidade da palavra amor, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos dê um coração disposto, Deus, a obedecer-te, Deus. Um coração disposto a perdoar e a ser perdoado. A ser um coração, Pai, pronto a ser exortado, Deus. Espírito Santo, você é livre para realizar a tua boa obra nas nossas vidas. Espírito Santo, você é livre para falar aos nossos corações, para realizar, Deus, aquilo que o Senhor quiser. Nos faça sentir dor de parto, Pai, pela vida do nosso próximo, Deus. Que a gente possa
enquanto ora, sentir as dores dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor nos permite ir a tantos locais, tantos lugares, tantas cidades, Deus. Escutar tanto choro, Deus, tanta angústia. E é incrível, Deus, como o Senhor traz essas pessoas até nós, Pai. O porquê que o Senhor traz eu não quero saber, Deus. Eu só sei que nós precisamos realmente orar, sentir a dor desse povo, Pai. E tentar ajudar da forma que a gente puder, Deus. Em nome de Jesus, Pai, continua falando conosco, continua ministrando aos nossos corações a Tua palavra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém.